Olá, minha gente, boa tarde. Desejo uma ótima e abençoado final de tarde para todos e um feriadão, né? De Corpus Christi, também abençoado a todos vocês e aos seus familiares. Para melhor me expressar, peço licença para tirar a máscara. E hoje estaremos dando sequência a esse canal direto que estou fazendo com a sociedade, que faço questão de fazer com a sociedade cuiabana, no intuito de prestar contas, dar satisfações das nossas medidas, muitas vezes duras, mas extremamente necessárias para preservar e proteger a saúde e a vida das pessoas. Também para apresentar indicadores, a metodologia do nosso trabalho, do trabalho do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19, do qual eu sou presidente e que é composto por profissionais da saúde, médicos, técnicos extraordinários, também da área de vigilância em saúde sanitária e epidemiológica. Temos aí uma equipe muito aguerrida, muito determinada, responsável desde o começo do ano, quando a pandemia sinalizou no Oriente e veio contaminando o mundo. Estamos nos preparando e brigando diariamente, uma luta diária, diuturna, para combater a propagação da Covid-19 em Cuiabá, sem deixar a cidade entrar em colapso econômico e social. E, mais uma vez, quero lamentar a postura das autoridades políticas estaduais. Desde o primeiro momento, tenho pedido compreensão, espírito público, altruísmo, sensibilidade e comprometimento com a população. Estamos diante de uma grave crise, talvez a maior crise da história, com certeza da minha geração. E é necessário termos a responsabilidade de, enquanto gestores da maior cidade do estado, a mais importante cidade do estado, a capital do estado do Mato Grosso, certo? E o chefe do Poder Executivo Estadual, independente de ideologias, de interesses políticos, partidários ou eleitorais, ou independente até de simpatia pessoal, é necessário que ambos se revistam da responsabilidade que o cargo lhes impõe e dialoguem pelo bem comum, dialoguem pelo bem da população cuiabana, da população do Vale do Rio Cuiabá, da Baixada Cuiabana e, consequentemente, de todo o estado de Mato Grosso, porque é Cuiabá que carrega a saúde pública nas costas. É Cuiabá que carrega a saúde de todo o estado de Mato Grosso nas costas. A Covid, pelo visto, será Cuiabá também, e a não Covid, que Cuiabá atende diuturnamente milhares de irmãos nossos da nossa capital, da nossa região e de todo o estado de Mato Grosso. Então, é necessário fazer esses esclarecimentos porque diuturnamente, diariamente somos atacados de todas as formas e de todos os jeitos, e de todo jeito, por aqueles que não têm argumentos, não se planejaram, não montaram equipe, certo? Não montaram equipe e que entraram num verdadeiro colapso de gestão. A verdade é essa. A gestão pública estadual entrou em colapso. Não sabe, literalmente, o que fazer. Para tanto, escolheram os inimigos. Sempre o inimigo preferido é o prefeito de Cuiabá. Agora, por incrível que pareça, os inimigos passaram a ser os prefeitos do interior do estado. Os prefeitos do interior do estado. Mato Grosso, o estado que 80% dos municípios são de pequeno porte, estão sendo escolhidos agora. Os lutadores, gestores públicos municipais foram escolhidos como algozes da crise, justamente por aquele que deveria lhes apoiar, dar sustentação, dar apoio e dar e abrir todo o diálogo para que juntos pudéssemos superar a crise. Mas, ao me solidarizar com os meus colegas prefeitos de todo o estado, especialmente o prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio, com uma biografia política extraordinária. Zé Carlos do Pátio não faz molecagem, não.
tem uma linda história política de vereador, deputado estadual e prefeito pela segunda vez de uma das cidades polo do estado de Mato Grosso, não merece ser tratado com esse desrespeito e esse deboche. Rondonópolis, a sociedade rondonopolitana merece apoio, merece ter um governante sensível, dedicado, articulado, harmônico e que preza o bem comum. Portanto, minha solidariedade ao prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, e a toda a população desta grande e linda cidade da região sul do estado. Também assisti um vídeo do prefeito de Cáceres, outra cidade polo do nosso estado, na região oeste, Francis Mares, onde ele pede a ajuda de Deus, pois não existe nenhum leito de UTI na sua cidade. Portanto, mais uma vez, Cuiabá é chamado para resolver o problema da saúde do estado, desta vez para ajudar a superar um grave problema que aflige a sociedade mato-grossense, cuiabana e mato-grossense, o combate à Covid-19. Temos a devida consciência da nossa responsabilidade, da importância que temos para o progresso e o desenvolvimento social, econômico e humano no estado de Mato Grosso e tudo que estiver ao alcance de Cuiabá. Já o fazemos para os casos não Covid, para as demais patologias, as demais comorbidades. Até porque a população não procura hospital e não está padecendo ou até falecendo só por causa de Covid. Infelizmente, as pessoas têm infarto, continuam tendo infarto, AVC, acidentes de trânsito, atropelamentos e diversas outras comorbidades que precisam também de leitos de UTIs e de leitos de enfermaria. E literalmente, Cuiabá carrega a saúde pública do estado para os casos não Covid nas costas. E agora estamos sendo convocados a tirar o estado, a evitar que o estado caia, os demais municípios vão para o fundo do poço devido ao colapso de gestão do governo estadual, a falta de diálogo, a falta de sensibilidade, a falta de respeito e a falta de harmonia e de liderança do governo estadual. Mato Grosso está ao Deus dará. Mato Grosso é um barco sem leme, sem nenhum líder, sem nenhum comandante que queira dirigir os seus destinos ou sequer que tenha vocação para dirigir o nosso destino. Portanto, eu vou pedir licença, eu quero fazer uma rápida apresentação para vocês, para, mais uma vez, é importante que a nossa imprensa e a sociedade saiba a base do trabalho técnico, científico, sempre acompanhando, sempre se pautando nas orientações da Organização Mundial de Saúde, nos protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e do Conselho Municipal de Enfrentamento e Combate à Covid-19 de Cuiabá. É dessa forma que a Prefeitura de Cuiabá trabalha, porque não trabalhamos no achismo, não trabalhamos no chute, não agimos igual biruta de aeroporto desde o começo de todo o processo. O prefeito fala uma coisa, o secretário fala a mesma coisa, diferente em nível estadual. Sempre agimos de uma forma linear, porque planejamos. Planejamos, discutimos e debatemos. Primeiro para resguardar a saúde e a vida da população cuiabana. E agora teremos que nos desdobrar ao lado dos 140 municípios do estado de Mato Grosso para ajudar a evitar um caos maior, uma tragédia maior no nosso estado. Então eu quero apresentar, é muito importante que a sociedade, a imprensa, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, as autoridades políticas, deputados, vereadores, deputados federais, senadores, todos acompanhem para entender a seriedade e a responsabilidade do trabalho que é realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá. Portanto, eu quero aqui fazer uma rápida apresentação discorrendo desde o início da pandemia, as primeiras medidas e os protocolos que seguimos sempre respeitando a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde e o monitoramento diário com projeção semanal que fazemos da evolução do vírus em Cuiabá e no Brasil para proteger sempre e cada vez mais a nossa população. Então eu queria pedir para passar aqui
é a situação de Cuiabá, atualizado com a data de ontem, 9 de junho. É o nosso Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, baseado em análises técnicas, que levam em conta 5 itens que o nosso comitê trabalha. Normas sanitárias e orientações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. 2. Acompanhamento diário do comportamento das curvas epidêmicas Covid-19, locais e nacionais. 3. Dados reais da evolução da Covid-19 em Cuiabá, Várzea Grande, Mato Grosso e Brasil, aferindo diariamente a taxa de crescimento do número de casos confirmados e número de casos ativos. Ou seja, o número de casos ativos já retirando desses dados os casos recuperados. 4. Análise de dados estatísticos e projeções de cenários realizadas pelo Comitê de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19. E 5. Como referência, projeções de cenários realizados pelo Hospital Sírio-Libanês, instituição de renome internacional em pesquisa e atendimento à saúde. Ou seja, agora, de algum tempo para cá, inserimos nos nossos protocolos, além das orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, também os estudos realizados e projeções realizados pelo Hospital Sírio-Libanês, que tem um trabalho extraordinário em saúde, respeitado no mundo inteiro. Então, e com isso fazemos o acompanhamento diário da evolução da Covid-19 em Cuiabá e reavaliação semanal das medidas restritivas e de flexibilização. Porque, respeitando o protocolo, vocês vão ver, da Organização Mundial da Saúde, primeiramente combatemos o vírus. Entramos com as medidas restritivas, isolamento social como primeira medida, achatamos a curva de aceleração do contágio do vírus no começo de todo o processo, para que pudéssemos primeiro preparar a rede municipal de saúde para dar retaguarda ao atendimento e assistência à população cuiabana. E depois para informar nesse período a população, para que a população tivesse consciência do vírus, da sua gravidade e do seu estágio, da sua velocidade com que se propaga no meio social. E conseguimos fazer o dever de casa. Nos primeiros meses de isolamento social, Cuiabá naquele momento saiu da média, saiu da incidência nacional de alto grau de contágio do vírus, como foi o caso de Manaus, de Belém, de Boa Vista, de Macapá, de Fortaleza, de Recife, Brasília, São Paulo e outras grandes cidades e outras capitais. Podemos planejar e continuar trabalhando com segurança. Então, eu gostaria de passar aí, a partir daí, começar a pensar, orientado pela Organização Mundial de Saúde, uma vez a situação com certo controle, com certa estabilidade, pudéssemos começar um novo processo com a flexibilização gradativa, lenta, gradual e segura, para que pudéssemos sair do processo do isolamento social para um processo de convivência segura com o vírus. Até porque ele não tem cura. Enquanto ele não tiver cura, nós não temos condições também de trancar até o final do ano a população dentro de casa. As pessoas têm contas vencendo, têm obrigações para cumprir, têm um trabalho para exercer, tem o dinheiro, precisa ganhar o seu salário, precisa ganhar o seu dinheiro com dignidade para sustentar a sua família, criar a sua família e dar condições de se proteger, certo, do alto contágio que esse vírus tem. Então, somente dessa forma, sempre com segurança e de forma gradativa e segura, é que vamos vencer, certo, a proliferação da Covid-19 na nossa capital. Então, entramos na fase 1. Preparação e conscientização. No dia 17 de março foi o dia que publicou a instalação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura Municipal de Cuiabá. No dia 20 de março, eu baixei o primeiro decreto, 7.829, já decretando a situação de emergência na capital devido à pandemia. E do dia 20 de março até hoje, o comitê exerce análise das estratégias praticadas em diversos países e estados brasileiros. Como eu disse, é um trabalho diuturno, certo? E que tem sido de grande valia
para conter, para dar uma certa estabilidade, apesar das últimas evoluções, que eu vou falar daqui a pouco, mas temos um certo controle do vírus na nossa capital. Então, para vocês terem uma ideia como é que trabalhamos nessas 2, 4, 6, 8 áreas prioritárias. Essas 8 áreas prioritárias não foram definidas pelo prefeito Emanuel Pinheiro, não. Elas foram definidas pela fonte Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde que determinou, certo, quais seriam as áreas prioritárias que cada gestão deveria trabalhar. E ao lado dessas áreas prioritárias, ela recomendou algumas ações para cada uma dessas 8 áreas, que eu faço questão, um pouco cansativo, mas é importante que vocês prestem atenção. Ação recomendada, número 1, ampliação dos mecanismos de resposta. O que fez a Prefeitura? Fizemos o plano de contingência, que foi adaptado ao sistema para a referência da Covid-19. Esse plano está pronto, foi entregue, já está na sua 4ª edição, porque o vírus é dinâmico, a necessidade está sendo muito grande, o colapso no interior está demonstrando que Cuiabá vai ter que se desdobrar, porque vai vir todo mundo para cá, ou pelo menos a grande maioria vai vir para cá. Então é necessário que Cuiabá assuma essa liderança e dê um apoio como puder, certo? Aos demais munícipes do nosso estado de Mato Grosso. Então, esse plano de contingência, a primeira edição, foi entregue ao governo do estado de Mato Grosso, ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas do estado de Mato Grosso. Já estamos na 4ª edição, mas seguindo rigorosamente o que determina a Organização Mundial da Saúde. A segunda recomendação da OMS, educação e comunicação ativa com a população. O que fez a Prefeitura? Divulgação das informações diárias, lives periódicas como essa de hoje, comunicação ostensiva nas unidades básicas de saúde. Terceira ação que a Organização Mundial da Saúde recomenda: detecção de novos casos, rastreamento de contatos e indicação de quarentena. O que fez a Prefeitura de Cuiabá? Criamos a central de monitoramento via contato telefônico e investigação epidemiológica, que continua o seu trabalho. 4ª recomendação: adaptar o sistema de vigilância existente para monitorar a doença. O que fez a Prefeitura? Criou um sistema de referência e contato permanente com as unidades para identificação e notificação dos casos, o que nos permite avançar, inclusive, no fluxo e melhorar o fluxo de atendimento à população, especialmente moderada, em casos moderados e graves da Covid-19. 5. A 5ª ação recomendada pela Organização Mundial da Saúde: fomentar a higiene das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento social. O que fez a Prefeitura? Fizemos e instalamos os lavatórios públicos nos pontos mais de maior movimentação da nossa capital. Promovemos a higienização e desinfecção de locais públicos, como pontos de ônibus, estações, praças e áreas de lazer. E também fizemos os caminhões da higienização, que higienizam ruas, canteiros centrais e grandes áreas públicas, sempre seguindo a rota da saúde, que é feita pela vigilância sanitária com base nos bairros com maior incidência do coronavírus na nossa capital. E, por fim, edições de recomendações técnicas da vigilância sanitária, além dos decretos que já editamos de distanciamento social. 6ª, ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde: implementar priorização de testagem e medidas que possam reduzir o surto. Ampliamos a capacidade de testagem em cooperação com o Instituto Federal do Estado de Mato Grosso. Adquirimos um equipamento de alta tecnologia que produz o teste chamado PCR, que é chamado o teste padrão ouro, pela sua alta capacidade de acerto e que é o teste mais recomendável para você ter uma noção exata dos casos confirmados no seio da população. Fizemos uma parceria com uma instituição de credibilidade, o Instituto Federal de Mato Grosso, através do campus Bela Vista, que tem como diretor o professor David e todos os fantásticos colaboradores, professores e apoiadores, e que estão agora em fase de teste inicial, e quando o equipamento já começar a produzir os efeitos desejados, daqui a algumas semanas iremos produzir aí mais de 300 testes por dia, o que vai ajudar muito nas ações de combate
e prevenção à propagação da Covid-19 em Cuiabá. Sétima e penúltima ação recomendada pela Organização Mundial da Saúde: triagem de pacientes em todas as entradas do sistema de saúde e criar um sistema de referência para a Covid-19. O que fez a Prefeitura? Alterou o fluxo para sintomáticos respiratórios e não respiratórios. Tudo no intuito de fazer o melhor possível para proteger a população, atender com dignidade e humanização, salvando, cuidando, protegendo a saúde e a vida das pessoas. E a oitava e última ação recomendada, ações recomendadas pela Organização Mundial da Saúde é implementar resiliência na sociedade. Resiliência, governador, paz, harmonia, apoio, acolhimento, espírito público, sensibilidade com a dor dos outros, sensibilidade com a dor do próximo, esperança, fé, demonstrando que temos um líder à altura. É isso que a Organização Mundial da Saúde pede: implementar resiliência na sociedade, redirecionar as ações de governo para o enfrentamento da crise. Isso só conseguimos com a união de todos, e isso eu busquei e busco todos os dias com o governo do Estado, e continuo aberto para que esse diálogo, em nome do bem-estar comum, em nome da saúde e da vida das pessoas, da população cuiabana, da população mato-grossense, eu estou pronto para dialogar, deixar para trás todas essas bobagens, essas discussões, essas coisas pequenas, essas questiúnculas que deixam a sociedade indignada, que deixam a sociedade totalmente transtornada com a falta de postura dos seus maiores líderes, certo? E, portanto, a continuidade dos negócios e os serviços comunitários. Essas são as últimas ações recomendadas. Inclusive, a continuidade dos negócios é vista como aquilo que nós fizemos, a retomada gradativa, o plano estratégico de retomada gradativa e segura das atividades econômicas, que ainda está em execução, através, como a Prefeitura aqui colocou, conversando e dialogando com os representantes da sociedade civil e empresarial. Então, com isso, estamos cumprindo rigorosamente as 8 ações recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, e cada ação recomendada corresponde a uma ação da Prefeitura de Cuiabá ainda em curso, sendo monitorada diariamente, melhorando aqui, ajustando acolá, mudando o rumo de outra forma, sempre no intuito de atender melhor as ações da Prefeitura de Cuiabá no combate à proliferação da Covid-19. Aí, passando para o próximo quadro, aqui já temos o número de casos ao longo do tempo. Essa é a curva epidêmica da Covid-19 em Cuiabá. Aqui vocês podem ver, data de ontem, 9 de junho. Cuiabá são os casos, total de casos ao longo do tempo. Fechou ontem com 4.504 casos e no estado. Cuiabá fechou com 1.332. Como nós fazemos um monitoramento diário da evolução do vírus em Cuiabá, e esse monitoramento diário é trabalhado com uma projeção semanal, nós já projetamos que domingo, dia 14 de junho, Cuiabá chegará a 2.000, tem uma projeção de chegar a 2.158 casos confirmados de infectação do novo coronavírus. Essa projeção nós sempre, graças a Deus, nunca ultrapassou a projeção máxima. Ela sempre está abaixo um pouco, mas se ela chegar nesse patamar, está dentro do nosso controle e do monitoramento que a Prefeitura Municipal de Cuiabá está fazendo da evolução do coronavírus na nossa cidade. Portanto, isso, eu queria botar o número, isso corresponde a uma estabilização de um número tranquilo, de um crescimento de 7% de casos diários de infectação da Covid-19. O que é um número, que posso dizer para vocês que está sob controle. O ideal era 0, mas estamos diante de uma pandemia. As capitais onde perderam o controle esse número diário chegava a 25%, 30%, 35%. 7% é um número sob controle, mas evidentemente lutamos dia e noite para baixá-lo e reduzi-lo ao menor número possível de infectação na nossa população, protegendo a saúde e a vida da nossa gente. Mas o que eu quero tranquilizar a população cuiabana, que já na projeção, até domingo que vem,
e que já fazemos isso, monitoramos diariamente, projetando um cenário uma semana para frente, nós estamos com uma taxa de crescimento diário de 7%, que nos proporciona um controle ainda vigilante, mas um controle da evolução do vírus na nossa capital. Agora vamos falar o número de casos ativos ao longo do tempo. O número de casos ativos você exclui, você não vai computar os óbitos e nem vai computar os casos recuperados, aqueles que foram infectados, mas se curaram. Então, Cuiabá tem 1.001 casos e estamos projetando para o próximo domingo, dia 14 de junho, 1.771 casos na nossa capital. Desses casos ativos, que são os casos confirmados, nós temos 30% de casos recuperados, tá? Desculpe para ser mais claro, casos ativos são os casos confirmados, certo, de infectação. Então nós temos 1.001 casos, excluindo-se daqui os óbitos e os casos recuperados, ou seja, recuperamos 294, graças a Deus, foram infectados e superaram a doença, o que corresponde a 30%. E temos uma meta que perseguimos diuturnamente de aumentar, evidentemente, o número de casos curados e diminuir um óbito. Já me corta o coração, um óbito já é coisa demais. Então, estamos trabalhando muito para ser mais eficiente ainda nos casos de casos curados, recuperados. Então, eu gostaria de chamar o testemunho de todos vocês, que é uma ferramenta de apoio ao plano de saúde pública. Desde o começo, desde a minha primeira manifestação no combate à pandemia, durante todo esse processo e até as últimas entrevistas, sempre disse que nós seguíamos as projeções do Ministério da Saúde, na época, inclusive, da força-tarefa do ministro Mandetta. E sempre trabalhamos com o pico da Covid-19 em julho de 2020. E agora, uma fonte, um estudo do Hospital Sírio-Libanês, está aqui o site, certo? Não é invenção do prefeito Manuel Pinheiro nem da equipe dele. Está aqui o site, o estudo do Hospital Sírio-Libanês confirma as projeções que a Prefeitura de Cuiabá trabalha desde o começo de toda a pandemia. Dia 30 de julho, mês 7, deverá ser o pico da Covid-19 na nossa capital. Aí, como eu tenho várias entrevistas falando, vocês podem observar aí pelos arquivos, começa a cair em agosto, sofre uma queda brusca, maior, em setembro, outubro e começa a normalizar em novembro. Essa é a projeção nossa e que coincide com o estudo recentemente publicado do Hospital Sírio-Libanês, uma das maiores referências em pesquisa em saúde da América e do mundo. Então, com isso nós estamos demonstrando, cruzando todos os dados, indicadores e estudos que a Prefeitura vem fazendo, tudo leva a crer, e eu sempre falo dessa forma porque é uma pandemia, não tem cura, não tem vacina, então todo cuidado é pouco. Para que essas projeções se confirmem, nós temos que manter o vírus aqui o tanto quanto possível sob vigilância, sob o nosso controle, sob o nosso combate, para que ele não se descontrole e que aqui não vire outras cidades, outras capitais que colapsaram. Então, aqui eu quero mostrar para vocês a forma da estratégia da Prefeitura no gerenciamento da crise. Na primeira apresentação que fizemos para vocês, Cuiabá estava aqui, na fase de contenção, estava na identificação. Olha só, 2 meses depois, passamos pelas epidemias, já entramos na aceleração. Todas as cidades, todos os estados e todos os países do mundo vão entrar na fase de aceleração e depois na de desaceleração até chegar ao controle. Então hoje nós estamos aqui na aceleração, começamos com o distanciamento social ampliado, conseguimos segurar, achatar a curva, preparar a nossa rede de saúde para atender a população cuiabana, informar a população, certo? E para depois, sempre orientados pela Organização Mundial da Saúde, pelos protocolos da Organização Mundial da Saúde, partir com segurança para a reabertura gradual e segura das atividades econômicas, que é a fase que
que estamos vivendo. Então, é a transição entre o distanciamento social ampliado para o distanciamento social seletivo. Estamos nesse quadro aqui de gerenciamento da crise para evitar um descontrole da Covid-19 em Cuiabá. Quem não cuidou foi lá para cima. Ó. Sem distanciamento social, está vivendo um caos, um drama, infelizmente, com milhares de infectados, milhares de mortes. E acabamos de falar, as capitais, as cidades que estão vivendo esse drama no nosso país. Então, esse quadro, que todo ele é trabalhado como fonte, está aqui, a fonte é a Organização Mundial da Saúde, publicado em 10 de abril de 2020 e que está lá no site do Ministério da Saúde, vocês podem procurar, colocam 4 fatores como primordiais para a flexibilização da economia, que a Organização Mundial da Saúde considera fundamental para vencer a Covid-19, ou seja, com segurança, você passar do isolamento social para a convivência segura com o vírus, para que você possa, certo, ganhar o seu dinheiro, sustentar a sua família, girar a economia da sua família, da sua cidade, do poder público que precisa arrecadar impostos para investir em saúde. Ou seja, então, a Organização Mundial da Saúde entende que a convivência do vírus com a economia é fundamental para vencer a guerra travada contra a Covid-19. Aí a OMS discorreu sobre os fatores de flexibilização das medidas restritivas. O primeiro fator, a primeira exigência, transmissão controlada. Está controlado, vocês viram, 7% de casos dia, certo? De casos confirmados dia da Covid-19. Então, graças a Deus, até o presente momento, estamos com a transmissão controlada. Disponibilidade de leitos para Cuiabá, para resolver o problema da população cuiabana e atender a população cuiabana com dignidade, com segurança e com atendimento digno na saúde pública, no combate, no tratamento e na assistência aos casos confirmados de Covid-19, nós temos os leitos disponibilizados, 95 leitos de UTIs, 55 no antigo pronto-socorro que virou Hospital Referência Covid-19, vamos construir mais 10 aí nas próximas semanas, depende de respiradores, muito difícil encontrar, de comprar, e temos já 40 leitos de UTIs em pleno funcionamento no Hospital São Benedito. Graças a Deus, certo, tem vagas nos dois, estão na regulação, certo, não é verdade o que disseram, que estamos, primeiro falaram que não tinha vaga, depois falaram que nós estamos negando vaga. Não caiam nessa. Está aqui o planejamento, é só procurar a regulação de forma criteriosa, de forma humanizada, que as vagas estão abertas, prontas para atender os cuiabanos e os mato-grossenses que precisarem da saúde pública de Cuiabá para vencerem a Covid-19. Terceiro ponto, recursos humanos. Nós temos uma equipe de profissionais de saúde dedicados, competentes, certo? Que tem feito todo o trabalho com toda a dedicação, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, apoiadores, administrativos, nossa equipe de confiança, nossos secretários adjuntos, nossa equipe técnica, inclusive da vigilância em saúde, todos extremamente dedicados e trabalhando dia e noite para proteger a população. Minimização de surtos em ambientes especiais. Quais são os ambientes especiais? Escolas, faculdades, certo? Ainda dói o coração, mas feiras, academias que estamos segurando, mas escolas e faculdades eu já anunciei, serão as últimas a serem flexibilizadas, porque representam, por sua característica e especificidade, como diz a Organização Mundial da Saúde, ela é um ponto, um centro de maior propagação e velocidade do vírus. Não podemos deixar isso acontecer. E, por fim, engajamento da sociedade, que é o que mais fazemos, estamos fazendo e dialogando com todos os setores da sociedade. Então, tendo esses 5 itens assegurados desde o dia 10 de abril, a Organização Mundial de Saúde autorizou os fatores de flexibilização das medidas restritivas, claro, desde que sejam lentos, gradual e seguro, porque a atividade econômica tem que estar casada com o combate à Covid-19, desde que essa atividade econômica tenha exercício de forma segura, gradual, lenta e segura. Então, Cuiabá está neste quadro, entrando na fase de aceleração e com uma transmissão controlada até o presente momento. Vamos lá,
Então, esse aqui é um quadro geral, comparando Brasil com Cuiabá. Caso confirmado Brasil, 5,6%. Caso confirmado Cuiabá, equivalente a 3,6%, menor que a média nacional. Caso em acompanhamento, recuperados, óbitos. Infelizmente, me corta o coração ver 38 óbitos até hoje. É um sofrimento, sofro dia e noite com cada óbito e aproveito aqui para me solidarizar com todas as famílias enlutadas nesse momento de tristeza e dor. Só Deus mesmo para dar forças para poder recuperar essa perda. Mortalidade infantil, por 100 mil habitantes, Cuiabá é 1/3 da média nacional, então uma situação bem controlada. Caso por 100 mil habitantes, Cuiabá é quase um pouco mais da metade do Brasil. E a taxa de letalidade do Brasil é 5,3, Cuiabá é 2,8, quase a metade do Brasil. Então vocês podem ver que os números, apesar da evolução da pandemia no último final de semana, que foi um ponto fora da curva até o momento, mas que assustou e preocupa mesmo, sempre eu disse que cada medida que eu tomo está pronta para ser revogada ou reformulada a qualquer momento. Qualquer risco, qualquer fantasma de que o combate, de que a evolução do vírus em Cuiabá pode vir a perder o controle, não tenho dúvida que eu tomarei qualquer medida para proteger a saúde e a vida das pessoas. Entretanto, hoje, certo, eu posso afirmar, até hoje o quadro em Cuiabá ainda é de certo controle, sempre digo dessa forma, porque, como eu disse, não tem cura, ainda não tem vacina, é um vírus perigoso, com poder muito rápido de contágio, de propagação, então tem que ser monitorado diariamente, fazer todo esse trabalho e essas projeções que a Prefeitura de Cuiabá vem fazendo para manter esse controle até aqui da evolução do vírus em Cuiabá. Então, expondo para vocês, mostrando todo o trabalho nosso, certo? Nós tomamos algumas atitudes para, primeiro, evitar que o susto como o do último final de semana, que aumentou o nosso número de óbitos, apesar de todos esses dados, mas os números não nos deixam constrangidos. Um óbito é demais, certo? Os casos que foi um ponto fora da curva, foi um dia diferente de todos os dias demais, também não podem ser ignorados. O nosso trabalho é sério. Entendemos o momento de gravidade em que vive Cuiabá, o Brasil e o mundo, Mato Grosso, o Brasil e o mundo, e não vamos brincar, porque o que está em jogo é a saúde e a vida da população. Então, primeiramente, é necessário a união de todos, Esse vírus, como eu disse, ele é muito violento e que se propaga muito rapidamente, não tem fronteiras, ele não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe faixa de renda, não escolhe faixa salarial e não escolhe profissão. Todos estamos no mesmo barco e expostos a ele da mesma forma e com a mesma insegurança. Por isso, toda medida, todo cuidado é pouco para combatê-lo. Então, as medidas têm que ser em conjunto. Não adianta Cuiabá sozinha estar fazendo o dever de casa, e como vocês viram, estamos fazendo, nos preparando e nos planejando para enfrentar e vencer a Covid-19, se o Estado não sabe o que fazer e colapsa. Quer dizer, a gestão estadual se perdeu. Se alguns municípios não têm direcionamento, não têm apoio, não têm suporte. Ou se outros municípios entendem que o vírus não é tão brabo assim, que o vírus não tem nenhum problema, que a gente pode continuar vivendo normalmente. Então não dá. Precisamos ter, com respeito à autonomia de cada município, autonomia política, administrativa de cada município, é necessário Mato Grosso se unir. Como não temos um líder no plano estadual, como não temos um líder como não temos um líder e o que está aí não quer liderar e não sabe liderar, então estamos acéfalos. Como eu disse no começo da minha live, somos um barco sem leme, o que é muito perigoso para Mato Grosso. Que o que adianta Cuiabá fazer o dever de casa, se colapsar o sistema de saúde no interior, como está acontecendo, vai estourar tudo em Cuiabá. Vimos aqui a fala do prefeito de Cáceres, desesperado. Estamos vendo anúncios que o sistema de saúde está colapsando, não tem mais leitos em Sorriso, não tem mais leitos em Sinop, parece que não tem mais leito em Tangará, e problemas acontecendo, notícias, não sei se verdadeiras ou não, a maioria verídicas,
chegando no estado inteiro. É claro que Cuiabá é referência, é a capital, então vai estourar aqui como estouram os casos não Covid. Então é necessário que possamos nos preparar e todos nos unir. Então, em virtude disso, vamos assumir a liderança desse processo em nível estadual, ao lado da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, sob a liderança do presidente Neurilan Fraga. Não podemos esperar mais. Conversei com o presidente, que também está muito preocupado e está vendo que o Estado está sem comando, e nós vamos fazer, já marcamos, uma videoconferência com os 140 prefeitos do Estado de Mato Grosso, mais o prefeito de Cuiabá, na próxima terça-feira à tarde. Estamos só confirmando o horário, deve ser 16 horas, para nos unirmos e buscar o apoio necessário para combater a Covid-19 no nosso estado, protegendo a saúde e a vida da população mato-grossense. Vamos nos unir, vamos afinar esse discurso. A liderança desse processo será da Prefeitura de Cuiabá e da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios, e vamos buscar a bancada federal, a bancada estadual, vamos buscar o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, certo? A Câmara Municipal de Cuiabá. Então, e vamos juntos nos unir para, com medidas verdadeiras, sem agressões, sem baixarias, sem mentiras, sem fake news, medidas que possibilitem recursos ou equipamentos, insumos, pessoal, estrutura, recursos humanos para todo o Estado. Nós vamos desenhar, a equipe coloca à disposição a equipe técnica de Cuiabá, o nosso comitê, para ajudar todo a AMM, ou seja, o Estado, todos os municípios mato-grossenses, e juntos vamos desenhar um plano estadual de combate à Covid-19 do Estado de Mato Grosso. Somente dessa forma vamos evitar que o caos impere, que o vírus aumente de forma descontrolada no interior do Estado e que os óbitos aumentem também de forma descontrolada e venha sobrecarregar a nossa capital, o que será uma situação caótica e temerária, que não vamos fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, na próxima terça-feira, estaremos em videoconferência com os 140 prefeitos do Estado de Mato Grosso, juntamente com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, começando um novo processo de liderança, num plano de combate à Covid-19 no nosso Estado, e vamos procurar, certo, as lideranças políticas, as poderes e instituições, vamos procurar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e vamos juntos combater e, com a graça de Deus, vencer a guerra da Covid-19. Para isso também quero anunciar algumas ações em um único decreto, que, muito discutido no Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 em Cuiabá, são medidas necessárias para ajustar a flexibilização, certo? Para ajustar aí a segurança, certo? Da sociedade, em que o melhor caminho ainda é o isolamento social, ainda é ficar em casa, mas para quem não pode, tem que saber exercer o seu novo modo de vida, que é o distanciamento social e as medidas de biossegurança, como usar máscaras, álcool em gel, lavar as mãos com frequência com água e sabão, distanciamento das mesas e das pessoas nos ambientes, e exigir isso não só de você, como dos seus e dos estabelecimentos que você tiver que ir. Também ser bastante criterioso com a sua família, com os grupos de risco em sua família, para que eles se protejam, certo? E não se exponham, certo, à Covid-19. Esses quase 90% dos óbitos em Cuiabá atingiram, certo, fizeram vítimas idosos, pessoas todas, menos aqueles não idosos, certo, mas todos eles com comorbidades, certo, e com incidências, todas elas já devidamente divulgadas dentro dos grupos de risco.
Então é necessário que possamos encarar com toda seriedade a gravidade, com toda seriedade e responsabilidade, a gravidade que representa para esses grupos de risco e para a sociedade como um todo, certo? A gente não enfrentar com toda responsabilidade a Covid-19 na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Portanto, algumas medidas que vêm a contribuir para que possamos dar sequência a esse controle, a essa segurança que temos da Covid-19, e essas medidas poderão ser mudadas, alteradas, revogadas, ampliadas ou diminuídas a qualquer tempo, dependendo exclusivamente do comportamento da Covid-19 em Cuiabá. Peço a compreensão de alguns setores que vão ser atingidos, tentamos equilibrar ao máximo, porque entendo que agora a nova fase, amparado na Organização Mundial da Saúde, é a fase de convivência com o vírus, convivência segura com o vírus, para que possamos, certo, retomar a nossa economia, dando toda a sustentação humana e social. Até porque a vida humana, em primeiro lugar. Primeiro a vida, primeiro a saúde, a vida, depois a economia. E é isso rigorosamente que estamos fazendo, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde. Portanto, serei rápido agora, decreto 7956, de 10 de junho. Fica prorrogado para 12 de julho, mais 30 dias, a suspensão das atividades escolares da rede municipal e rede privada de ensino. Então, até 12 de julho, mês 7, continua suspenso todas as atividades presenciais, evidentemente, as atividades presenciais da rede pública e privada municipal de ensino. Essa suspensão vai até 12 de julho, permitida prorrogação. A partir de 15 de junho, esse foi um pedido do setor de prestadores de serviço, de barbearia, de salão, que tem encontrado bastante dificuldade para se recuperar dos quase 75 dias que ficou paralisado, que ficou suspenso as atividades, que às 6 horas que eles trabalham hoje, de 8 da manhã às 14 horas, pudesse ser um horário mais do período vespertino. Mas, evidentemente, a prefeitura não abre mão das 6 horas, do horário reduzido. Então, a partir de segunda-feira, 15 de junho, salão de beleza, barbearia, cabeleireiros e congêneres vão trabalhar com horário reduzido de 6 horas, entretanto, vai das 13 horas às 19 horas. 13 horas, 1 da tarde, às 19 horas, às 7 horas da noite. No artigo 4, estabelecemos aqui, foi o acordo, o SINEP, que é o sindicato das escolas, dos estabelecimentos privados de ensino do estado de Mato Grosso, o presidente, professor, Dr. Gelson Menegatti, expôs, juntamente com a sua diretoria, que o setor está falindo, está quebrando. E pediu que, pelo menos nesse primeiro momento, quando ele soube que iríamos prorrogar por mais um mês a suspensão das atividades, pudesse voltar, pelo menos, a educação, o berçário e a educação infantil. Mas não é possível. Não é possível. E ele pediu mais algumas atividades que representam, dos 54 mil alunos da rede privada, representam no máximo 500 alunos e são áreas ligadas à saúde. Então, em virtude disso, está permitido, continua proibido berçário e educação infantil, mas permitimos, a partir de 15 de junho, segunda-feira, que fica autorizada a retomada gradativa e segura das atividades econômicas de cursos de idioma em geral, cursos de pós-graduação específicos da área da saúde, bem como aulas práticas de ensino superior e técnico de cursos na área da saúde, com turmas de no máximo 12 alunos. Curso de idioma turma no máximo de 6 alunos, e os cursos técnicos somente da área de saúde, cursos de pós-graduação e de aulas práticas de ensino superior e técnico somente na área de saúde, são turmas com no máximo 12 alunos. E todas seguindo rigorosíssimas medidas de biossegurança, de distanciamento social e de biossegurança que vão ser fiscalizadas e cobradas, tanto dentro de sala de aula como nas aulas práticas de saúde. Então, a essa retomada das atividades que não chegam a 500 alunos, o que corresponde
a um número mínimo, tendo em vista que a rede privada de ensino tem aqui em Cuiabá 54 mil alunos. Então, no artigo 5º, estabelecemos o seguinte: as atividades econômicas de bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres em funcionamento do município em Cuiabá, inclusive as que atuam dentro do shopping center, devem observar o horário de funcionamento de terça a domingo e feriados, das 11 da manhã às 15 horas para o almoço e das 17h30 às 21h30 para o jantar. Portanto, a partir de sábado, dia 13 de junho, está decretado em Cuiabá o toque de recolher. O toque de recolher, que fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do município de Cuiabá no período compreendido entre 22h30 às 5 horas da manhã, de sábado 13 de junho a domingo 28 de junho de 2020. Portanto, 2 semanas vamos segurar um pouco essa vida noturna, especialmente em dezenas de bairros da nossa capital, que acabaram contribuindo com, além de outros municípios, que acabaram contribuindo com esses números que assustaram no último final de semana. Então, como queremos manter esse controle que mostramos para vocês, estamos decretando o toque de recolher pelos próximos 15 dias, a partir de sábado, dia 13, até domingo, dia 28 de junho, fica determinada a proibição de locomoção de qualquer cidadão no território do município de Cuiabá no período de 22h30, 10h30 da noite, às 5 horas da manhã. Nesse período, os ônibus só estão excluídos dessa proibição as atividades essenciais que estamos prevendo aqui nos decretos. E para atendê-las, a frota de ônibus nesse horário poderá funcionar até 20% nesse horário especial, de 10h30 da noite até 5 horas da manhã, para atender apenas as atividades essenciais nesse período de 30 dias. Nesse período, de 15 dias, que vai de 13 de junho, sábado, a 28 de junho, domingo, período que Cuiabá decreta o toque de recolher das 10h30 da noite, 22h30, até 5 horas da manhã. E, para tanto, os horários de bares, restaurantes, lanchonetes e congêneres, tanto dentro de shopping como fora de shopping, sofrem uma pequena alteração. Vai manter-se no período diurno e vespertino de 11 da manhã às 15 horas para o almoço, e à noite, final da tarde e à noite, sofre uma pequena alteração, vai de 17h30 às 21h30 para o jantar. Então, nesses próximos 15 dias, a partir do sábado, dia 13, estamos implantando o toque de recolher em Cuiabá, uma medida para manter aí o combate, a eficiência do combate à Covid-19 na nossa capital, especialmente em várias regiões, inclusive na área central, onde está havendo um relaxamento muito grande. E também, não muito grande, mas muito significativo. E também algumas pontuações para bares e restaurantes, especialmente para bares, na proibição de clientes em pé, ou seja, em bares os clientes devem estar sentados e respeitando 50% da capacidade instalada naquele ambiente. Então, pessoal, são essas as medidas. O decreto, tão logo termine a live, já estamos terminando, o decreto será disponibilizado a toda a população cuiabana, e deixo aqui mais uma vez o desejo de um feliz feriado cristão, um feliz feriado de Corpus Christi. Decretamos ponto facultativo na sexta-feira, dia 12 de junho, certo? Então, o que possibilita um feriado mais prolongado e que todos possam exercer aí o isolamento social, ficando em casa, que ainda é a principal orientação do prefeito e da prefeitura. Não podendo, convivam com o vírus de forma responsável. Não brinquem com ele. Respeitem
Só saiam de casa se houver necessidade e respeitem o distanciamento social e as severas medidas de biossegurança. Aproveitem para cobrar, certo? Esse cumprimento aos familiares, aos grupos de risco da sua família, aos amigos e ao próximo que você convive diuturnamente na rua, no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas. Um ótimo e abençoado final de semana para todos e aqui continuamos à frente, em Cuiabá, à frente de toda a luta, de toda a guerra travada contra a Covid-19 com um único objetivo: proteger a saúde e a vida das pessoas. Muito obrigado, um ótimo e abençoado final de semana para todos.